Governo muda a cor e o grafismo das viaturas da Polícia Militar de São Paulo. Quem faz mod para GTA vai ter trabalho. Utilidade pública. É muito comum você encontrar na rua pessoas utilizando acessórios. Um dos mais comuns são as pulseiras. Existem vários tipos de pulseiras e uma delas são as pulseiras de bolinha. Ela é muito comum, vende demais e o melhor de tudo, elas são 100% personalizáveis. Você pode fazer do jeito que combina melhor com seu look. Hoje eu vou ensinar você a montar sua pulseira. Para você fazer ajuste de uma pulseira de bolinha, você vai precisar de um fiozinho de silicone. Vende na maioria dos armarinhos e uma tesoura, certo? Porque se você vai ajustar uma pulseira de bolinha que você já tem, você vai ter que cortar ela. Esse silicone que vem dentro da pulseira não tem como utilizar ele de novo, tá? Ele, na hora que você for cortar ele para colocar outras bolinhas, no caso, não vai dar para fechar, fica muito difícil de amarrar de novo. Então você vai precisar de um fio de silicone, uma linha de silicone, e elas são bem baratinhas. Um negocinho, um rolozinho desse deve ser no máximo de 5 a 10 reais, dependendo do lugar que você compra. Uma muito comum, que utilizam bastante, é a rolita branca, ou então o quartzo leitoso, com a ônix, fica muito bacana. A quantidade básica a quantidade média de bolinha utilizada para fazer as pulseiras normalmente são de 23 a 26 bolinhas. A diferença vai ficar de acordo com o seu pulso. Se o seu pulso for um pouco mais grosso, ele vai utilizar mais bolinha. Se o seu pulso for mais fino, vai utilizar menos bolinha. Mas eu consigo tirar uma medida através de um pedaço da linha de silicone. É bem provável, porque como as bolinhas elas têm um diâmetro esférico, o tamanho do fio não é exatamente o mesmo tamanho do seu pulso. Na hora que você cria um círculo, esse espaço aqui de dentro não é o mesmo espaço da linha em si, né, que fica dentro das bolinhas. Então pode ficar um pouco apertado e ficar aparecendo a falta de uma bolinha, fica parecendo que está faltando uma bolinha ali. Então o jeito mais certo de você tirar a medida, ou você pode utilizar uma outra pulseira, e se as bolinhas forem do mesmo tamanho, você pode contar. Se tiver, por exemplo, sobrando uma ou duas bolinhas, você no olhômetro você consegue ver quantas bolinhas está faltando. E se ficar muito frouxa, basta você fazer o seguinte, por exemplo, se tivesse muito frouxa, eu faço um teste, pego uma pulseira e aí a gente entorta a bolinha. Se ficar com sobra, significa que não pode tirar uma bolinha. Agora, se ainda ficar as bolinhas tudo apertadinho um do lado da outra, significa que você poderia tirar aquela bolinha, entendeu? E assim por diante. Por exemplo, testa com uma, se ainda ficar frouxa, testa com duas, e aí por diante. Você vai só enrolando elas, e aí se não der sobra, significa que você pode tirar aquelas duas bolinhas, né? Eu tirando duas bolinhas, ficaria um espaço faltando assim. Se ficar tudo bem fechadinho, tá perfeito. E aí, se a bolinha for do mesmo tamanho, você só conta e aí você coloca a mesma quantidade de bolinhas na linha de silicone. No meu caso, a quantidade de bolinha que eu utilizo, se eu não me engano, é 25 a 26, depende muito do tamanho da bolinha. Vou colocar aqui, deixa eu ver quanto já tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 12 bolinhas, faltam mais algumas. Uma muito comum que ela fica bastante bonita é uma toda feita com rolita e uma pedrinha de ônix. Fica bem no centro, fica bem bonito, fica bem diferenciado. E é mais interessante ainda você fazer depois uma toda de ônix e uma bolinha de rolita branca. Fica bem interessante, colocando principalmente uma em cima da outra, fica bem interessante. No caso aqui, tem 23 bolinhas, eu acredito que seja o tamanho do meu pulso pelo diâmetro dela, né? Pra gente fazer um teste simples, a gente coloca aqui no braço, você fecha aqui, e aí você faz um X, né, com a linha. Você amarra, vamos dizer assim, né? Amarra aqui, ó, puxou,
fecha ela. Não precisa dar mais de 2 nós. Coloca no pulso, segura aqui a ponta, coloca no pulso e você vai ver se está faltando ou não. Ó, dá pra ver que ela ficou bem encaixada, não ficou com muita sobra. Aqui foi porque já soltou um pouco. Vou apertar ela. Não, daria para colocar mais uma, duas, três, mais 3 bolinhas. Deixa eu ver com 2 como ficaria. Colocar mais 2. E vamos fechar ela de novo. Dá um nozinho aqui, dá 2 nós. Dei 2 nós, segura as pontas para não soltar, coloca no pulso. O fecho ficou interessante, né? Se a gente apertar mais, ela vai ficar mais encaixada, não é bom apertar muito. No caso, quando você tem a ônix inteira e uma bolinha de rolita, coloca uma em cima da outra, fica bastante interessante. O jogo de cores fica bem bonito e combina com quase todo tipo de roupa. Outra forma legal de fazer é utilizando berlocks. Vocês podem ver, a gente está com alguns modelos aqui. Eu vou colocar, vou fazer a pulseira de novo. E fazer uma com berlock. Os berlocks, eles dão um pouco mais de personalidade à sua pulseira, né? Como esse daqui, por exemplo, essa olho de tigre, ela possui uma caveira, né? Tem essa daqui que tem um negócio meio inca, né? Vou fazer uma com essa âncora. É bem interessante. Eu vou utilizar a olho de águia, né? E eu vou fazer também um joguinho de cores com ela. Vou utilizar 3 olhos de águia. Uma rolita. Uma ônix. E aí o pingente, que no caso é um berlock. Depois vem outra ônix. Depois outra rolita. E depois mais 3 olho de águia. Esse no caso é o centro da pulseira, né? Eu coloquei 4 aqui. No caso seria o centro da pulseira para ser a parte principal, para ficar na parte de cima do pulso. E aí depois você complementa ela inteira ou com olho de águia ou também com a ônix preta, o resto inteiro de ônix preta poderia ficar interessante. Fazer uma pulseira inteira, o corpo de ônix, né? A gente coloca um desses, colocar uma branca e depois colocar o berlock. Mesma coisa do outro lado. E pronto, seria mais ou menos isso, né? O resto do corpo da pulseira poderia ser tanto de ônix preta quanto de rolita, e ficaria bastante interessante, né? São jogadas de cores, de pedra. As pedras possuem alguns significados, né? Às vezes tem a ver com o seu signo também. Mas no básico é isso. Depois de você fazer a sua pulseira inteira, você vai fazer assim, para fechar ela, você vai dar vários nó. Uma base de 3 nó já é o suficiente para ficar bem preso. Você aperta bem
Pode apertar bem. Puxa tanto no círculo quanto no fecho, né? Puxa dos dois lados bastante para ter aqui uma boa pressão, né? Para não soltar com facilidade, etc. Depois disso você vai cortar. Puxa aqui, ó. Eu sempre faço o corte, eu puxo, pega a tesoura. Depois você apara para não ficar essas anteninhas aqui. Fica fora. E pronto. Ela vai ficar bem fixa. Virou quase que um anel. Vai ficar bem fixa, não vai soltar com facilidade. Uns 3 nós bem apertado, puxando tanto dentro quanto nos fios. Ela vai ficar bem presa e não vai soltar com facilidade. Para abrir, basta vir aqui. Quando for abrir, segura os dois lados das pedras e corta. Vai evitar que as pedras caiam e corram pelo chão. É isso. Assim você vai conseguir fazer o ajuste da sua pulseira ou personalizar ela. E caso você não queira ter o trabalho de fazer o ajuste na sua pulseira, etc., você pode ir em qualquer uma das nossas lojas que a gente faz o ajuste para você sem cobrar nada por isso. Outra coisa interessante é que esses tipos de berlock você pode encontrar nas nossas lojas e no nosso site, que é www.lojanomad.com.